Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. Nossa aula hoje é de redação e o tema da redação de hoje é texto narrativo na terceira pessoa. Mas o que é um texto narrativo? Vamos lá? Um texto narrativo, ele conta o quê? Ele conta uma história que pode falar de acontecimentos reais ou imaginários. Então, contou uma história é o quê? É uma narrativa. Então, podemos ter vários tipos de narrativa. A narrativa na terceira pessoa, o personagem fica de fora da história. Então, ele se refere a cada personagem com os pronomes ele, ela. O narrador, ele não faz parte da história. Ele é o quê? Ele é apenas um observador, ou seja, ele conta aquilo que está acontecendo, ou seja, aquilo que aconteceu com outra pessoa. Por isso que o narrador, ele não fica preso ao personagem, afinal de contas, ele não participa da história. O que o narrador pode falar então? Ele pode falar dos pensamentos, das ações e sentimentos dos outros personagens, certo? Aqui é um exemplo de um texto narrativo na terceira pessoa. Por que na terceira pessoa? Porque alguém está contando a história de Júlio César, né? Alguém está contando o quê? O que aconteceu com Júlio César? Então, quem está contando a história não está participando dela. Vamos lá para os elementos da narrativa. Na narrativa tem personagem, espaço, narrador, tempo e o enredo. Personagem é qualquer ser que pratica ações em uma história, ou seja, pode ser pessoa ou animal. Há três tipos de narrador, há três tipos de personagem. O principal, que é o protagonista, aquele que desempenha o papel principal da história. Também temos o antagonista, aquele que atrapalha a vida do protagonista, ou seja, ele é o rival, o vilão da história. E os coadjuvantes são todos aqueles personagens que possuem participação na história, mas não aparecem o tempo todo na história. Espaço é o lugar, o ambiente onde a narrativa ocorre. O lugar, ele desempenha um papel importante na história. Pode ser o quê? Pode ser uma escola, uma floresta, um sítio. O narrador, ele pode ser em primeira pessoa, que é quando o narrador é um personagem e por isso participa da história toda. Ou na terceira pessoa, quando o narrador não é um personagem, ele apenas conta a história. Então, no caso de hoje, a redação é em terceira pessoa. Então, ela vai contar apenas a história de alguém. E vai usar quais pronomes? Ele ou ela. Tempo. O tempo, ele pode ser cronológico, que ocorre quando a passagem do tempo segue a ordem do relógio. É marcada por alguma palavra do tipo ontem, uma semana depois, algum tempo antes, entre outros.
Temos também o tempo psicológico. É quando o personagem está pensando, imaginando, relembrando ou sonhando. Enredo é o esqueleto da narrativa. Ele possui 3 pontos. Introdução. Nessa parte, normalmente são apresentados o lugar e o personagem principal da história. O conflito. Nessa parte surge um problema que tira toda a harmonia da história e que precisa ser resolvido rapidamente. Desfecho é a parte mais dificultosa da história, ou seja, a parte em que o personagem principal mais se arrisca para depois conseguir o quê? Conseguir resgatar toda aquela paz lá do começo da história. Então, nossa aula por hoje é só. Peço a todos que não esqueçam de copiarem as agendas porque é muito importante. Assistiu a videoaula ou não entendeu o conteúdo? Pode me perguntar que eu estou aqui para tirar qualquer dúvida. Desejo a todos um excelente fim de semana e até a próxima!